Boa noite a todas, todos, todes. Bom dia ou boa madrugada. Professor Wesley aqui mais uma vez para a gente falar um pouco da gramática. Eu estou trazendo o simulado do Enem que vocês fizeram para a gente falar um pouco sobre aquelas 3 questões de gramática que foram colocadas lá, para a gente solucionar algumas dúvidas e encaminhar. Bom, eu espero que todos e todas tenham se saído bem no simulado, e não há como se sair mal no simulado, porque mesmo que você não acerte várias questões, é importante porque você vislumbra onde que você precisa melhorar. E só o fato de você já estar podendo ver onde você pode melhorar já é um grande avanço. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas questões que estavam colocadas. Vejam, gramática, questão 7, Enem 2017. Trazia um pequeno texto. Deixa eu tentar aumentar aqui para facilitar a leitura. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que a mulher tinha se ajoelhado aos pés da Santa Cruz e jurado em nome de Jesus grande amor, mas jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou. Para mim você mentiu, para Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois se esquece. O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção, que arrepiou os cabelos da Neuza, emendou com uma valsa, mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca encantadora, vista numa vitrine de cristal, sob um soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar, fúlvios raios de amor. Seus olhos eram circunvagos, do romantismo azul dos lábios, mãos irreais. Uns braços divinais, um corpo alvo sem par, e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nesta boneca uma perfeita Vênus. A pergunta. O comentário do narrador do romance emendou uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena, relaciona-se com o fato de que essa valsa é representativa de uma variante linguística. A. Detentora de grande prestígio social. B. Específica da modalidade oral da língua. C. Previsível para o contexto social da narrativa. D. Constituída de construções sintáticas complexas. E. Valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. Aqui a resposta correta era A. Uma linguagem, essa valsa então tinha uma linguagem, uma variante linguística detentora de grande prestígio social. Veja lá, ó, traz uma série de palavras difíceis, algumas construções elaboradas de acordo com a norma culta, então não poderia ser nenhuma das outras. Aquela primeira parte da fala dele, o caboclo estava triste e inspirado, depois dessa canção que arrepiou os cabelos de Neuza, emendou com uma valsa mais arretada ainda. Esta fala, com esta frase, com esta expressão mais arretada ainda, essa sim seria a B, específica da modalidade oral da língua. Porém, não foi essa a pergunta feita. A pergunta foi sobre a valsa em si. Então, fiquem sempre bem atentos. O que é que está sendo perguntado? Atentos e atentas. Esse conteúdo de variante linguística tinha a ver com o nosso roteiro número 1, que eu chamei de cheio de charme. Aqui você aprende ou reaprende, se for o caso, as variantes linguísticas. Ok? Então, quem quiser dar uma olhadinha aí de novo nesse roteiro e
formaliza melhor essa questão no seu pensamento. Segunda questão de gramática. Questão 8. Pulei. Volta. Questão 8. Antílde. Poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor. Te escrevo flor. Não uma flor, nem aquela flor. Virtude. Em disfarçados urinóis. Flor é a palavra. Flor. Verso inscrito no verso. Como as manhãs do tempo. Flor é o salto da ave para o voo. O salto fora do sono quando seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar, como uma máquina, uma jarra de flores. Aqui temos então um poema, e a pergunta é feita da seguinte maneira. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem. Qual o objeto? O objeto flor. E por meio da linguagem, o poeta quer recriar, quer reapresentar esse projeto para você. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico, ou seja, aquele que fala no poema, como se fosse um personagem do poema, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Também aqui a resposta A. Uma palavra, a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. Então, o poeta quer discutir a palavra flor. Por isso que ele fica falando não essa flor, mas não a flor, aquela outra flor, esta flor. Então, ele quer rediscutir a palavra flor. Nesse passo que ele rediscute a palavra flor, ele faz uma brincadeira com figura de linguagem. Flor, não uma flor, nem aquela flor. Flor, virtude. Flor é a palavra. Ele afirma aqui que flor é a palavra. Então, a resposta correta seria essa, a. Uma palavra a partir de imagens com as quais pode ser comparada a fim de assumir novos significados. Esse conteúdo estava no roteiro número 2. A trama do texto. Desculpa, perdão. Estava ainda no roteiro número 1. Figuras de linguagem. Lá no finalzinho. Aqui, ó. Parte 3, figuras de linguagem. Tem uma série de explicações, exercícios, atividades e vídeos para vocês aprofundarem. E a questão, por fim, a questão número 9. O homem disse, está a chover. E depois, quem é você? Não sou daqui, ainda à procura de comida. Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha. Estou com meu marido e meus companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Assim, a quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um silêncio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido e saíram. Sim, os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente. A cidade toda. O país. A questão. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. Percebemos que não tem ponto nenhum. Olha de novo o texto. Ou, na verdade tem pontuação, mas elas estão jogadas assim em alguns lugares. Tem vírgula. Aqui, por exemplo, tem vírgula onde poderia ser um ponto, uma vez que o sim começa com letra maiúscula. Está tudo meio bagunçado. É um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, do
Escritor português José Saramago. A resposta mais correta aqui, ó. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. Está no texto para quê? Essa violação das regras de pontuação. A resposta correta seria C. Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Tava todo mundo ficando cego. E não sei se vocês viram o filme, há um filme desse livro, também que se chama Ensaio sobre a Cegueira, e a pessoa que já era cega tem muito mais habilidade para lidar com aquela situação. Então, singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Sim, isso mesmo. Ele queria representar um ambiente caótico e ele usou a própria escrita do livro para trazer um pouco desse ambiente caótico ao leitor. Vocês viram que a minha leitura ficou meio, sei lá, tinha hora que eu estava aqui tentando me achar na leitura, porque, ué, cadê os pontos? Cadê a pontuação mais correta? Cadê o parágrafo? Não tem. Então, o autor se utilizou de provocar uma confusão na própria escrita para trazer uma confusão para o leitor, nesse caso eu, no caso, ao fazer a prova vocês, para que nós entrássemos mais fortemente ao texto. Isso tem a ver com esse roteiro aqui, ó, cheio de charme. É o charme que o autor quer dar para a sua escrita. É o estilo que ele quer causar. Como é que ele provoca esse estilo? Escrever não é só deitar palavras sobre um papel. Escrever é colocar também sobre esse papel o universo que você é, enquanto autor. Tudo bem? Então são essas as 3 questões que nós tivemos. Agora nós vamos entrar no período de férias. É um período que a gente recomenda que vocês descansem bastante. Quem não estava com a matéria em dia, aproveita para colocar a matéria em dia. E eu recomendo que vocês aproveitem também para dar conta das atualidades. Se inteirar politicamente sobre o que está acontecendo, porque isso pode ser muito útil, isso vai ser muito útil para vocês ao fazer a prova no final do ano, ou não sei quando vai ser a prova, acho que no final do ano, e também para que vocês desenvolvam mais conhecimentos gerais. Se interessem por várias coisas. Descubra algo que você se interessa um pouco e que você não se interessava antes, agora, nessas férias. Para que você acrescente esse conhecimento nesse universo que você é. Cada um de nós é um universo. E você precisa acrescentar mais coisas, mais elementos a esse universo, que é para você se encontrar melhor e conseguir transferir da sua cabeça, das suas ideias, para o mundo prático. Isso vai ser importante tanto para você ler o mundo quando você vai fazer uma prova, quanto para você fazer uma redação que venha a ser a transferência das suas ideias para o papel. E não se esqueça, como eu falei, escrever não é só deitar palavras sobre a folha. Escrever também é apresentar o seu universo ao mundo. Tenham todos e todas boas férias e nós nos vemos assim que retornarmos, dando continuidade aí à gramática. Abraços e até lá!